e aí a gente trata dele. Só que essa não vai ser a recomendação de Kardec, porque esse processo que a casa espírita faz não passa pela orientação do anjo de guarda, que a gente vai ver que tem que ser, e eu não tenho controle do processo. Eu não tenho como saber se aquele que está se manifestando ali é um espírito real, verdadeiro, se a história dele é real, se é verdadeira. Eu não tenho nenhum tipo de controle para analisar. Então eu fico sempre... O que faz a casa espírita? Ela fica em conversas genéricas. Vem um espírito estranho ali, que a gente nem sabe se existiu, porque pode ser um espírito mentiroso criando uma história. Ele diz qualquer coisa, a gente fala para ele sobre a importância de perdoar, de amar, de seguir os bons espíritos, acabou. Agora, com o processo através da evocação que Kardec vai colocar, a gente vai ver que tem um controle muito maior, um acompanhamento e uma instrução muito melhor, inclusive para a gente aprender com ele. Embora esses casos de tratar espírito sofredor, obsessor, não é o que o médium iniciante tem que fazer. A gente já vai ver. A mediunidade iniciante que a gente está tratando hoje não tem a ver com isso. Embora na casa espírita seja assim, você inicia quando consegue fazer parte do grupo mediúnico, porque você tem que estar lá para receber espírito sofredor e orientar ele. Para Kardec, não. Você vai começar evocando em casa, na intimidade, o anjo guardião seu, que é um espírito superior. E depois, os espíritos simpáticos, amigos seus. Os seus entes amados. Sempre com a chancela e a orientação do seu anjo guardião. Então veja que já é bem diferente do que a casa espírita ensina, porque é um processo mais seguro e que eu aprendo de uma maneira mais eficaz. Deixo para vocês também falarem mais. Só complementando isso que o Michel falou, acho que foi bem respondido, né, a pergunta do Otávio. Ele vai mencionar nesse capítulo pessoas que, no afã de querer desenvolver a mediunidade, obter comunicação de um bom espírito, de um espírito superior, e essa comunicação não vindo, a pessoa tomou a seguinte prática. Vou evocar um espírito mal mesmo, vou me comunicar com um espírito mal, porque aí vai me ajudar a desenvolver a mediunidade. Depois, tendo desenvolvido a mediunidade, eu dispenso esse espírito e aí eu chamo os bons, os superiores. E Kardec vai dizer que isso não é recomendável. Porque com a facilidade que ele veio, ele não vai embora, né? Kardec vai dizer isso. Então, de fato, o espírita, a pessoa que quer desenvolver a mediunidade, ela deve começar, isso a gente sempre afirma e reafirma, porque Kardec deixa isso muito claro, ela deve começar evocando o seu anjo guardião, né? E aí a gente vai entrando nesse capítulo, que é o que Kardec vai insistir várias vezes, e todos nós vimos repetindo isso várias vezes. Então, como que a pessoa vai desenvolver a mediunidade? Como que na prática ela vai fazer? Na intimidade do lar, como o Michel já ressaltou, o Eric também. Ela vai buscar obter uma comunicação escrita todos os dias ou periodicamente, cada um vai adaptar isso para a sua realidade. Ela vai fazer aquilo individualmente, sozinha, tentando obter a comunicação do anjo guardião. E aí ela vai chamar diretamente esse espírito superior para poder se comunicar com ela. Mas eu não sei quem é o meu anjo guardião. Isso é muito uma dúvida comum também, né? Eu não sei quem é o meu anjo guardião. Será que é Sócrates? Será que é São Luís, etc. Kardec vai falar também sobre isso, né? Nesse capítulo e depois no capítulo da identidade também. De certo ponto de vista, a identidade do espírito superior ela é irrelevante. O que importa é nós sabermos que temos um anjo guardião, todos temos. Esse espírito ele é necessariamente um espírito superior e a gente deve saber que nós devemos direcionar a nossa primeira tentativa de
de obter comunicação a esse espírito, ao anjo guardião. A identidade exata de quem seja o anjo guardião, ela é uma coisa de segundo plano, de segunda importância, e às vezes a gente nem vai conseguir identificar com certeza absoluta se o anjo guardião é, de fato, aquele espírito que está assinando, por exemplo, com o nome de Sócrates, ou de Platão, ou de São Luís. Às vezes a gente não consegue ter a certeza absoluta. Kardec vai tratar disso também. Eu não me lembro agora se é nesse capítulo ou em outro, que ele vai falar desse problema. Será que o espírito superior, tomando o nome de outro, seria fraude, né? Porque o espírito inferior se comunicar no lugar de outro, dando o nome que não é dele, isso é fraude, né? Comunicação apócrifa. Mas no caso dos espíritos superiores, ocorre que, por vezes, um espírito superior não pode se comunicar por algum motivo, ou por estar em outra atividade, outra missão. Por alguma razão ele não pode se comunicar. Ele envia outro espírito superior para se comunicar em seu nome. Isso é fácil da gente entender, porque quando o espírito vai evoluindo na escala espírita, ele vai se aproximando da verdade e vai ocorrendo uma unicidade, uma homogeneidade de pensamento, né? Se aproximando da verdade. Kardec coloca isso lá. Então, o espírito ele vai ter a sabedoria para dar aquela comunicação no lugar do outro. E existe essa confiança mútua entre os espíritos superiores para dar a comunicação. Então, a gente pode simplesmente se direcionar com o termo anjo guardião, espírito superior, e tentar obter as comunicações dele. Se eventualmente no futuro ele assinar com algum nome, a gente usa aquele nome para fixar o pensamento. Kardec vai dizer isso. Olha, os homens precisam do nome para fixar as ideias. E aí a gente utiliza. Às vezes o espírito vai utilizar um nome que nos é mais familiar. Então, sei lá, eu gosto do Sócrates, gosto da filosofia do Sócrates. Meu anjo guardião vai usar o nome Sócrates. Esse anjo guardião designado a mim é de fato o espírito Sócrates que viveu em Atenas no século V a.C.? Não sei, mas o que importa é que é um espírito superior que está me auxiliando e que vai responder à altura, vamos dizer assim. Então, esse problema da identidade do espírito superior do anjo guardião, ele não deve nos preocupar tanto, né? Enfim, é só esse ponto que eu coloquei. Eu fui adiantando já, mas estava complementando aí o que o Michel respondeu a partir da pergunta do Otávio. Não sei se tem mais perguntas ou se vocês querem seguir comentando, se a gente vai para o texto. Talvez tenha assim, até perguntas. Só mais um ponto, né? A questão como o Michel falou, né? Não precisa de um motivo especial, né? Você está estudando Kardec, né? Você lê um texto de Agostinho, você tem uma dúvida, evoca Agostinho, né? Então, você pode evocar também os seus espíritos que foram conhecidos, seus na Terra, seus parentes. Aí nesse caso, a identidade vai importar mais, né? No caso, como o José falou, de espíritos antigos, que não dá para confirmar tanto, o que vai importar mais é a linguagem, né? Como ele falou, se for superior, pode ser um outro espírito do mesmo nível se comunicando, e o importante vai ser o conteúdo, a linguagem, nesse caso, não a identidade em si. Então, você realmente não precisa de um motivo específico para fazer evocação, né? Tem mais perguntas aqui, não sei se vocês querem seguir ou a gente responde. Eu acho que dá para comentar um pouquinho mais alguns detalhes, porque está passando rápido o tempo, daí a gente completa uma rodada e pega mais questões. Eu queria pegar um pouco do item 203, que também é uma continuação, porque depois de tratar dessa parte da forma, que a gente tratou um pouco, Kardec vai direto ao ponto. Bom, mas uma vez que eu me coloquei à disposição para escrever, né? Qual espírito eu me dirijo? Qual eu vou chamar? Então é a hora que eu vou decidir quem eu vou evocar. E lembrando por que ele coloca
o início da prática